Eu quero entender de você qual que é a sua visão sobre esse medo que muitas vezes muitas vezes as religiões colocam para que você dependam deles. Então, assim, você teme de alguma forma a Deus? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre, Deus tá lá, hein? Deus tá vendo, cuidado. Tipo, qual que é a sua visão? A minha visão é que todo esse medo é justamente o lado negativo dessas religiões. Por exemplo, já se chegou à conclusão de que já catalogaram, né, já viram que tem mais de 100 mil religiões, a estimativa do início da humanidade até agora. Você imagina, 100 mil versões da verdade absoluta. Se a gente quiser agora organizar e criar outra, a gente vai lá e faz e tanto. A própria parte evangélica, que deveria ter uma ou duas interpretações, quantas linhas evangélicas tem para interpretar que seria a mesma verdade? Centenas delas de versões. Então, esse processo da religião, eu vejo que é algo que a pessoa precisa, é o momento dela, e tá tudo bem. Mas não digo só religiões, porque é aquilo que a gente falou. O espiritismo, ou até a nova espiritualidade, né? Que existem várias vertentes também de espiritualidade, de certa forma pregam que eu sou o meio para que você se comunique. Exato. Ou uma cerimônia é o meio, ou algum chá, alguma coisa do tipo, o caminho. Sim. Por isso que eu não concordo com isso. Eu vejo que o ideal, tô falando no mundo ideal, é a própria pessoa ter a sua experiência e comprovar por si mesmo o que existe e o que não existe. Porque a religião, ela traz uma fração da realidade, uma distorção dela. Muitas linhas foram criadas porque alguém, inclusive, teve uma experiência de iluminação, ou teve um contato com um ser já falecido, um ser extrafísico, ou teve algo assim, ela volta e fala, eu entendi tudo, me sigam. Sim. Porque mesmo que a pessoa seja... a verdade. O próprio Buda, ele foi bem intencionado, foi um cara... Não, pelo que poucos relatos que tem, que foi alguém que viajou muito, né, deu mensagem para pessoas melhorarem, para lapidar o caráter, que é algo bom. Mas a pessoa teve uma iluminação e volta com a mensagem. E aí, mesmo que a pessoa não queira, depois no futuro é criada toda uma religião baseada naquilo. Mas a religião, ela tem uma visão geralmente parcial ou distorcida das coisas. E justamente a questão do medo. Tanto experiências de memória de vida passada ou mesmo as experiências de EQM, qual que elas mostram? Que o universo é extremamente positivo. Essa coisa que tem um diabo combatendo a gente não funciona assim. Pelo contrário, quando a pessoa tem certas expansões da consciência, ela percebe que a natureza do universo é a fraternidade, o amor, a compaixão. E eu tive experiências assim, de você voltar e ficar tipo 10 dias no estado de bem-estar. Parece que, sabe, eu virei um ser, né, quase um Buda, mas depois você vai voltando ao normal. Você fala, não quero voltar ao normal, deixa eu ficar naquele estado. Mas é um estado de pacificação tão absurdo, tão imensa, que essas experiências podem trazer, que são incríveis. E assim, eu comecei a ter experiência fora do corpo, patrocinado pela vontade com o passar dos anos. Então eu tive muitas delas, onde eu realmente me vi para valer, flutuando, conversando, interagindo, descobrindo. E não era nada a ver com sonho, eram experiências fidedignas. Então isso para mim deu o alicerce que eu falo, olha, isso aqui que estão falando, se você não fizer, tem que ter temente a Deus, hein? Se você não fizer, você vai ser castigado. Não faz o menor sentido. Se realmente... ou até porque os seres muito evoluídos que se encontram nessas experiências, é sempre o mesmo discurso. É um amor incondicional, uma sensação de pertencimento. E muitos falam, eu vi Deus, eu vi um ser muito evoluído. E é sempre a mesma coisa. Não há nada a temer, são pessoas extremamente de compaixão, de compreensão. E não faz nenhum sentido você temer. Agora, quando você teme o mal, quando você teme a negatividade, aí entra a pessoa daquela linha falando, não, vem até mim que aí eu vou te patrocinar o caminho certo para a salvação. Agora, quando na verdade já está tudo dentro da gente, né? Mas a ideia de reencarnação do corpo denso e dessa dificuldade em talvez se dissipar e virar um ser de luz, eu não sei qual que é o termo que se explica, mas também não bota um certo medo de que se assim, nossa, se eu morrer
no momento em que eu tiver com uma energia pesada, ou sobre uma forte pressão, ou sobre uma situação totalmente indesejável, eu também não posso reencarnar no corpo de alguém para depois viver todas essas situações que você... Sim, pode ser. Mas não assusta também? Pode ser, dependendo de como a pessoa lida. Mas eu acho menos pior do que uma religião, por exemplo, que trata como sendo a vida única. E eu não sou especialista na parte bíblica, mas eu sei que muitas pessoas afirmam que tiraram a parte de reencarnação da Bíblia porque alguém específico lá falou, olha, se a pessoa tiver numa nova chance a cada vida, não faz sentido pra gente. Tem que fazer com que essa vida tem que ser agora ou nada. Então você tem que dar tudo agora. Porque, acabou a chance. Senão, se hoje, essa vida não deu certo. Eu tenho a próxima vez, tenho uma próxima. Toda vez eu tenho uma próxima tentativa. Então, o que o nosso fiel vai ficar leal, fiel a nós? Sim, uma forma de prender, né? Uma forma de prisão. Então, se você observar hoje, mais da maioria da metade da humanidade admite ou acredita em múltiplas vidas, ou vidas passadas, reencarnação. E muitas falam, a minha religião não fala disso. Mas eu acredito, né? É uma contradição. Sim. Minha religião não admite, mas eu sinto que eu acho que é verdade, eu acredito. E o fato da pessoa ter essa visão de que há um renascimento, na verdade a pessoa percebe que cada vida é um aprendizado, uma escola. Eu acho que é mais interessante nesse ponto. Existem relatos e até contextos que falam que a pessoa às vezes foi um canalha, fez muita barbaridade nessa vida e depois pode nascer num corpo deformado, cheio de problemas, sim. Estado vegetativo. Estados vegetativos. Tem vários relatos assim que parecem também ser reais. Quer dizer, o que você planta, você colhe. Eu até gosto de acreditar nisso. Sim. Porque assim, seria muito injusto, né? Você fazer uma vida ali do bem, né? Pensando sempre com ética, com respeito ao próximo e tudo mais. E aí tanto faz. O cara ali que é um cara, o pior ser do mundo, vai pro mesmo lugar que você e tem as mesmas, o mesmo pior. Fim. Tipo... Não, o que é pior, ele apronta a vida inteira. Na hora de morrer ele fala, me perdoa, me arrependo. Pronto, você tá salvo. Pronto, tá salvo, vai pro corpo. Não faz sentido algum. Se for assim, a gente pode aprontar, né? Fazer o que a gente quiser. No final, na hora derradeira... Se curve diante do Senhor e tá tudo... Na hora derradeira, tudo muda. Não é assim. Agora, existe um negócio de que você colhe aquilo que você planta. Isso seria karma ou não? Um tipo de... Só que a palavra karma ficou um pouco defasada. Ficou como se fosse um sinônimo de coisa negativa. Tá. Pelos meus estudos, eu admito que existe o karma, mas de uma forma até mais saudável. Por exemplo, você nasceu com boa saúde. Isso pode ser karma. Nasceu com uma família estruturada. Karma. Tudo que é lei de causa e efeito, méritos e débitos, é um processo kármico. Talvez eu tenha uma vida passada muito positiva porque claro, eu sou muito grato à família que eu tenho, aos amigos que eu tenho. Então talvez eu tenha feito alguma coisa boa lá atrás. Exato. Mas pensa, se a vida é única, por que uma criança nasce com deformação? A explicação, é para punir os pais. Puna os pais. Puta sacanagem. Não as crianças. Entendeu? Sim. Qual o sentido é esse? Outra coisa, é muito impressionante você observar, por exemplo, irmãos ou até gêmeos que nasceram na mesma base familiar, na mesma estrutura. Um é completamente equilibrado, bondoso, aberto. O outro é irritado, é vingativo, é cruel. E aí você tenho gêmeas em casa, né? E eu vou muito atrás dessas histórias para entender. E acontece muito isso. Mas você percebe que há um temperamento que você percebe que é mais maduro do que o outro. E é essa visão que a gente tem quando a gente encara as múltiplas vidas. Que é um processo de aperfeiçoamento. E que quando você vai reajustando, você vai vendo que a vida após vida, ela vai se lapidando. Ficando menos egoísta, mais fraterna, mais equilibrada. É um passo a passo. Isso é a obra de que a pessoa vai realmente se construindo num caminho de evolução, num caminho evolutivo. E essa é a lógica que eu admito. Inclusive, eu tive memórias também do passado, onde eu vi, eu era basicamente o mesmo, só que eu era pior, eu ainda era mais imaturo. E aí isso é um ponto, por exemplo, a gente falando dessa questão de se é verdade ou não. Eu já vi pessoas que falaram, lembrei da vida passada. Toda hora lembrava de uma vida passada. Só que quando você ia ver, eram todas desconexas. Isso também não faz sentido. Quando a pessoa tem uma memória, ela fica numa vida, até parece que aquilo fechar o quebra-cabeça, ela vai para outra. Isso é um padrão de casos reais.
E eu já vi pessoas que viram filmes, ou eram memórias ocultas no subconsciente dela, entendeu? Lembrei que eu era hoje um barão. Ah, não, eu lembrei agora que eu era uma geisha. Aí sempre memórias, uma não conecta com a outra. Sim. Isso é sinal de que é viagem na maionese. Entendeu? Bem viajado, né? Bem viajado. Porque pega tanto crianças quanto pessoas adultas que começaram a ter. Ela vê um flash, ou ela vê a vida inteira, mas ela fica naquele processo um tempo. Vindo sempre daquele período. Vindo até para aquilo mudar. Então, a percepção que eu tenho é que a gente vive num processo de aperfeiçoamento contínuo. E aí você vê, por que tem pessoas que nascem, né, com aquele nível, são bandidos, criminosos, gente da mais alta periculosidade. Sim. E nasce ruim mesmo. Ruim. E gente nasce até pessoas que estão anônimas, mas você vê o pouco que ela tem, ela dá. São pessoas que você quer estar por perto, que são conselhos. Uhum. Essa diferença entre temperamentos e pessoas, né? Por que Deus criaria um ser cruel e o outro... Então, eu vejo como uma consciência em evolução. Eu não chamo nem de espírito. Tá. É a consciência, a essência que está vida após vida sendo lapidada e cada um no seu ritmo para chegar num ápice de crescimento. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre esse assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!